E aí, sabe aquela confusão que bate na hora de entender uma promoção de desconto sobre desconto? Ou quando se fala em aumentos de salário em cascata? Pois é, hoje a gente vai desvendar de uma vez por todas o segredo por trás das porcentagens sucessivas. E olha, vou apresentar um método que é a prova de falhas, para nunca mais errar nesse tipo de cálculo. Vamos começar? Para começar, vamos com um pequeno desafio, um clássico. Imagina só: um produto tem 10% de desconto. Na semana seguinte, esse novo preço sobe 10%. A intuição grita que ele voltou para o valor original, não é mesmo? Parece lógico, mas a matemática, ela revela uma história um pouquinho diferente. E aqui vai o spoiler. A resposta é não. O preço final fica, na verdade, 1% mais baixo que o original. Curioso, né? Essa pequena pegadinha já mostra como a nossa intuição pode enganar a gente quando o assunto é porcentagem. Vamos entender direitinho por que isso acontece? Então, o grande segredo, o pulo do gato, está num detalhe que a gente quase sempre ignora. A base de cálculo muda a cada passo. É por isso que simplesmente sair somando ou subtraindo as porcentagens não funciona. Para a coisa ficar bem fácil de visualizar, vamos imaginar um produto que custa exatamente R$ 100. Um número redondinho, perfeito para acompanhar o raciocínio. Ok, com o primeiro desconto, o de 10%, a conta é moleza. 10% de 100 são 10, então o preço cai para R$ 90. Até aqui tudo tranquilo, né? Agora vem a parte crucial. O aumento de 10% não é mais em cima dos R$ 100 originais. Ele é calculado sobre um novo preço, os R$ 90. E 10% de 90 são 9. Então, somando esses R$ 9 aos 90, a gente chega no preço final de R$ 99. Então, o ponto nevrálgico é esse. A segunda operação, a segunda porcentagem, é aplicada a um valor diferente do inicial. Essa mudança na base que causa toda a confusão e leva a um resultado que a gente não esperava. Mas olha, quando se entende isso, tudo começa a fazer sentido. Certo, já entendemos por que a gente erra. Mas será que existe uma forma de acertar sempre, sem ter que ficar fazendo cálculo passo a passo? Sim, existe. Vamos conhecer o tal do método do multiplicador. O fator de multiplicação é a nossa grande ferramenta. Basicamente, ele transforma qualquer aumento ou desconto num simples número decimal, e isso simplifica todo o processo para uma única operação matemática, a multiplicação. E calcular esse fator é bem direto. Para um aumento, a gente pega o número 1 e soma a porcentagem em forma decimal. Para um desconto, a gente subtrai. Simples assim. Por exemplo, um aumento de 10% vira o fator 1,10. Já um desconto de 10% se torna o fator 0,90. É só isso. Chega de teoria, né? Vamos ver como essa técnica se sai em situações do dia a dia, como calcular descontos de uma compra ou entender o efeito real de aumentos salariais. Vamos pegar o caso do Igor. Ele achou uma TV bem legal por R$ 1.800. A loja dá 10% de desconto à vista e mais 5% se o pagamento for no Pix. A pergunta de $1 milhão é: qual vai ser o preço final dessa TV? Usando o nosso método, o processo fica limpíssimo. A gente parte do preço original, 1.800. Multiplica pelo fator do primeiro desconto, que é 0,90, e o resultado a gente multiplica pelo fator do segundo desconto, 0,95. O preço final, R$ 1.539. Rápido, preciso e sem chance de errar. Agora, vamos dar uma olhada no salário do João. Ele ganha R$ 3.200 e recebeu 2 aumentos seguidos de 10% cada um. A intuição poderia dizer que o aumento total foi de 20%, mas a gente já sabe que a história não é bem assim. E, mais uma vez, a intuição prega uma peça. O fator para um aumento de 10% é 1,10. Multiplicando os fatores um pelo outro, 1,10 vezes 1,10, o resultado é 1,21. E isso representa, na verdade, um aumento real de 21%. Com isso, o novo salário do João vai para R$ 3.872. A beleza desse método é que ele funciona para tudo. Olha só, um aumento de 23% e depois um desconto de 15% não se anulam de jeito nenhum. O resultado final é um aumento de 4,55%. Outro exemplo, 3 descontos de 10% não dão 30%, na verdade, dão um desconto total de 27,1%. A regra é sempre a mesma, é só multiplicar os fatores. Ok, a gente já dominou o cálculo para frente, do início para o fim. Mas e se a gente quisesse fazer o caminho contrário?
se tivermos o preço final e quisermos descobrir quanto era o valor original antes dos descontos. A lógica é a mesmíssima, só que a gente inverte a operação. Pensa nessa situação. Alguém pagou um boleto de R$ 5.184, mas esse valor já tinha dois descontos aplicados, um de 10% e outro de 4%. A questão é, qual era o valor cheio da fatura, antes desses descontos todos? A fórmula que a gente tem usado é a nossa chave. A gente sabe que o preço final é igual ao preço original multiplicado pelos fatores. Como agora nós já temos o resultado final e os fatores, o nosso objetivo é encontrar o valor lá do começo. E para achar esse valor inicial, é só inverter a matemática. Se antes a gente multiplicava para chegar no preço final, agora a gente vai fazer o quê? A gente vai dividir o preço final pelos fatores para descobrir o valor original. Então vamos ao cálculo inverso. Partimos do preço pago, R$ 5.184. Dividimos pelo primeiro fator de desconto, que é 0,90. E depois dividimos esse resultado pelo segundo fator, 0,96. E pronto, chegamos ao valor original da fatura, R$ 6.000. Se tem uma única coisa, uma ideia central para sair daqui hoje é esta. Não interessa se é aumento, se é desconto ou uma mistura dos dois. Para encontrar o efeito final combinado, a regra é clara, é universal. A gente sempre multiplica os fatores de multiplicação. E, para fechar, um último desafio. Agora que o segredo foi revelado, qual seria o aumento real, o aumento único, que equivale a 2 aumentos seguidos de 20%? Uma coisa é certa, não é 40%. A resposta está só a uma multiplicação de distância. Fica aí a reflexão.